Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre Isaac, o patriarca, e falar hoje sobre a vida dele. E gostaria de fazer uma pergunta, e a pergunta de hoje é: quantas mulheres teve Isaac? Será que Isaac teve apenas uma mulher? Será que Isaac teve apenas Rebeca? Ou será que Isaac teve outras mulheres e nós não sabemos ou nunca nos falaram sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que temos alguns detalhes na Bíblia? Tá certo? Sabemos que Abraão não teve apenas Sara, Abraão teve Quetura, Abraão teve Agar a egípcia, Abraão, por exemplo, teve várias concubinas. De Jacó, o patriarca, também nós sabemos que Jacó casou-se com 4 mulheres, tá certo? Mas e quanto a Isaac? Será que Isaac teve apenas Rebeca? Será que Isaac teve outras mulheres também? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O que nós temos aprendido? O que você tem aprendido? O que você tem ouvido acerca de Isaac? Então hoje eu gostaria de falar sobre esse nosso patriarca Isaac. E a pergunta é: quantas mulheres Isaac teve? Tá certo? Então eu gostaria de convidar você aí, meu amigo, a abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24 e versículos de 58 até o versículo 61. Esse texto, meus amigos, é um texto que traz alguns detalhes que talvez você não tenha prestado atenção. Talvez nós não nos atemos a alguns detalhes que a Bíblia nos traz, tá certo? Talvez nós, lendo ali, meio desatento, não conseguimos prestar atenção em algumas coisas, tá certo? Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 24, versículos de 58 até o versículo 61, que diz o seguinte: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram-na, a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Então, meu amigo, como eu disse, eu quero que você preste bem atenção nesse texto, tá certo? Talvez você, tenho certeza que algumas pessoas já leram esse texto pelo menos uma vez, algumas pessoas talvez 10 vezes, talvez até mais. Então, eu gostaria de chamar sua atenção para esse texto, para que você preste bastante atenção nesse texto, nesses versículos, porque esses versículos podem nos trazer coisas muito importantes, tá certo? Então, Rebeca ali é uma prima de segundo e de terceiro grau ali de Isaac, habitava na terra de Padã Aram, uma terra a qual o próprio Abraão já habitou por alguns anos no passado. O pai de Abraão já habitou ali também por alguns anos também, que era Terá. E ali os irmãos de Abraão também habitaram. Então, falando um pouco de Rebeca, Rebeca, ela é neta do irmão de Abraão, de um de seus irmãos, que é ali Naor, e ela é bisneta de outro irmão de Abraão, o qual era Arã. Então o casamento de Rebeca aí reuniu mais uma vez as famílias. Agora,
eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 59, que no versículo 59 desse texto, meus amigos, diz o seguinte: então despediram a Rebeca, a sua irmã, e a sua ama. Ok? Quem seria essa ama de Rebeca? Essa ama de Rebeca, nós vamos encontrar ela lá no capítulo 35 de Gênesis, versículo 8. Gostaria que você abrisse em capítulo 35 de Gênesis e versículo 8. Quem seria essa ama de Rebeca do versículo 59, tá certo? Diz o seguinte, aqui em Gênesis 35, versículo 8, diz: e morreu Débora, a ama de Rebeca, e ela foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Então no versículo 59 ali, aquela ama de Rebeca chama-se Débora. Essa ama é como se fosse uma segunda mãe de Rebeca. Ela veio junto com Rebeca para ajudar a cuidar de Rebeca. Tá certo? Agora eu gostaria de chamar a sua atenção também para o versículo, meus amigos, o versículo 61. Preste bem atenção no versículo 61, porque talvez você já leu algumas vezes, mas não se ateve a um detalhe do versículo 61. Vamos para o versículo 61 de Gênesis 34. Diz o seguinte: e Rebeca se levantou e com ela as suas moças. Então, meus amigos, aqui no versículo 61 nós temos Rebeca, a qual vai ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Só que nós temos com Rebeca suas moças. Ou seja, pelo menos duas moças estavam juntas com Rebeca. Tá certo? Preste bem atenção. Diz o seguinte o versículo: e Rebeca se levantou com suas moças. Preste bem atenção que talvez você não se lembre, mas quando Jacó se casa com Lia, Lia recebe uma serva também. Ele se casa também com Raquel. Raquel também tem uma serva, uma moça que a servia, que a ajudava. Quem são essas servas por exemplo, de Lia e de Raquel? Essas servas passam a ser esposas de seu senhor, ou seja, de seu esposo, de Jacó. Nesse caso aqui, meus amigos, também não é diferente. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse versículo 61. Quando Raquel sai de casa, ali de Padã Arã, e vai para se encontrar com Isaac, qual será o seu futuro marido, ela leva a sua ama, que é Débora, já uma senhora que tem idade para ser a sua mãe, para cuidar dela. Só que ela tem duas moças, pelo menos duas moças, que vai lhe servir. E essas moças que vão servir a ela, automaticamente essas moças serão esposas também de seu senhor Isaac. Tá certo? Essas moças que vão servir a Rebeca, elas não podem se casar. Então, uma moça quando se casava, ela tinha serva, essas servas automaticamente acompanhavam ela. E essas servas também seriam esposa do seu senhor ou do seu marido. Então é claro que a Bíblia aqui não vai dar muitos detalhes, porque existe texto que a Bíblia não vai ficar detalhando muitas coisas. Mas lendo esses versículos nós conseguimos entender que essas moças que são servidoras de Rebeca, a qual lhe acompanha, automaticamente
passam a ser mulheres também de Isaac. Tá certo? Então, presta atenção no versículo 61 de novo. Diz o seguinte: E Rebeca se levantou, e com ela suas moças subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Então, essas moças seguiram junto com Rebeca. Então, essas moças, como já disse, serão mulheres também de Isaac. Não serão mulher como aqui no caso de Rebeca, mas serão mulheres disponíveis para que Isaac possa tê-las também, tá certo? Eu não estou falando isso, meus amigos, com o intuito de difamar Isaac, tá certo? Porque no costume antigo, o homem não tinha apenas uma esposa. Como disse, Abraão não teve apenas uma esposa. Abraão, que é pai de Isaac. Seu avô Terá também não teve apenas alguma esposa. Você pega Abraão, Abraão teve Sara, Abraão teve Agar, Abraão teve Quetura. Essas eram esposas. Mas Abraão, fora isso, teve várias concubinas. Concubinas é aquelas que ficavam em uma casa, onde o homem, quando não possuía nenhuma de suas esposas, também possuía essas concubinas. Tá certo? As esposas eram uma coisa, concubinas era apenas uma serva sexual. Nesse caso aqui que eu estou falando sobre Isaac, essas duas moças que acompanham a Rebeca serão mulheres de Isaac também, tá certo? Embora, como estou falando, a Bíblia não vai se ater a ficar dando detalhes, mas é o que nós conseguimos tirar desse texto, tá certo? Então, como disse, o meu intuito nesse texto não é difamar Isaac, porque, como já falei, isso aqui é um costume antigo. Só não tinha mais de uma mulher no passado quem era um miserável, um homem muito pobre. Mas todos os homens do passado tinham várias esposas. Não estou dizendo que hoje isso é correto, nem que era correto na época, porque Deus criou o macho e a fêmea, o homem para ter apenas uma mulher e a mulher para ter apenas um homem. Mas no costume antigo, o homem tinha mais do que uma esposa, tá certo? Então não é de se admirar que também o nosso patriarca Isaac teve mais do que uma esposa, e não somente Rebeca, como talvez você tenha aprendido, tá certo? Então espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, tá certo? Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu joinha aí de gostei. Se você não gostou também, quiser fazer seu comentário aí, faça seu comentário aí, tá certo? Mas se você gostou, deixe seu like, seu joinha de gostei aí. Se você tem aprendido alguma coisa, se esse conteúdo foi importante para a sua vida. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, meu amigo, ou de qualquer um outro vídeo, deixe o seu like, seu joinha de gostei aí, faça seu comentário aí, se inscreva no canal e também pode compartilhar esse vídeo aí através das redes sociais para que não somente esse vídeo, mas outros vídeos que eu tenho aqui no canal possam alcançar mais pessoas, tá certo? Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um.